Olá, galera, tudo bem com vocês? A professora Tati aqui para ministrar mais uma videoaula de história e hoje com um tema bem legal. Fiquem atentos, não se dispersem, tá bom? Porque hoje nós iremos viajar por mais uma vez lá no passado. E o tema de hoje desta aula é as grandes navegações. Quem já ouviu falar nas grandes navegações, hein? Então, quando se fala das grandes navegações, a gente também já passa a ter um pouquinho de entendimento sobre o nosso país. O nosso país não foi ocupado, não foi explorado através das navegações? Então, mas quem foram as pessoas que deram um pontapé inicial para surgir essas grandes navegações? Quando a gente fala de grandes navegações, a gente fala de várias caravelas, de uma grande tribulação com muitos homens, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nós vamos estar falando do século XV, tá? Do século XV até o final do século XVIII. Então nós vamos estar falando também de uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Olha, a Europa os países da Europa em si estavam passando por um momento muito difícil. Então, o que eles tiveram que fazer? Porque pegaram, convidaram os navegadores, cartógrafos, cosmógrafos e tiveram uma reunião. E quem fez essa reunião foi Dom Henrique, tá? Lá numa cidade de Portugal. Ele fez uma reunião com essas pessoas e falaram: olha, gente, tá ficando difícil, as pessoas estão passando muita necessidade, os cofres dos estados europeus estão ficando fraco, eu não estou tendo dinheiro suficiente para pagar funcionário, para pagar o exército europeu, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então, de acordo com essas reuniões que foram tendo, esses estudos que foram tendo com os navegadores, né? O que acontece? Tiveram a ideia dos europeus, né, dos navegadores, saírem em alto mar, e naquela época, sair em alto mar, sem tecnologia, sem uma cartografia assim de qualidade como nós temos hoje, né, sem ter um GPS, o que passava na cabeça deles, né? Nossa, nós vamos encontrar mar tenebroso, será que a Terra é quadrada? Porque eles imaginavam isso, os navegadores. Né? Como que nós vamos encontrar monstros nesses mares? Como que vai ser? Então, tudo isso, esse pensamento passava na mentalidade dos europeus no século XV, tá bom? Então, eles saíam, gente, né, sem tecnologia alguma, né, daquela época. Eles não tinham aparato algum. Então, saíam aí caminhando pela escuridão, sem visão, sem destino. E aí, aconteceu o momento deles darem o início, né, das grandes navegações, em busca de riqueza para os estados nacionais europeus, com a finalidade de trazer uma solução para os problemas que eles estavam vivenciando ali de crise econômica, tá? Também a gente pode estar dizendo que quem deu mesmo início a essas grandes navegações foram os portugueses e os espanhóis, tá? Então, quando os portugueses e os espanhóis saírem em alto mar para buscar recurso, para conquistar territórios, surgiu a globalização, porque aí eles já não ficaram mais só com aquela visão ali, fechada dentro da Europa, mas eles começaram a ver o mundo de uma outra forma, um mundo globalizado, tá? Então, vale aí ressaltar para vocês agora também a segunda questão que deixou, né, as grandes navegações se iniciarem, que eu falei para vocês agora há pouco, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde a Igreja Católica ela era detentora de enorme poder político, tá, e espiritual. Portanto, gente, a igreja naquele momento, ela disseminava teorias sobre coisas naturais, sobre coisas humanas, sobre coisas espirituais, para exercer prontamente o seu poder. Geralmente, aqueles que contrariavam as teorias teocêntricas, né, da igreja, sofriam sérias perseguições. E, além do mais, o catolicismo exercia a proibição e a censura dos livros
que eram de alguns livros, principalmente dos filósofos daquela antiguidade clássica, Platão, Aristóteles, Sócrates. A Igreja Católica era contra o pensamento deles, dos livros deles, né? Porque o pensamento deles era antropocêntrico, era o homem no centro de tudo, né? Eles eram ateus, na verdade. Então a igreja era contra, tá? Então houve aí essa outra crise que passou na Europa. As pessoas iam para a igreja, né, buscar recurso ali, já que era a Igreja Católica que tinha um certo poder sobre o meio político e econômico e espiritual, passou a não ter resposta. Então os navegadores foram em busca de outros recursos pelo mundo afora, pelo mundo globalizado aí, tá? Então aí tem dois requisitos até agora, dois requisitos: economia, que estava fraquejada, e a vida deles espiritual, né? Houve a disseminação aí, tá bom? Pessoal, houve também, a partir do momento que os navegadores saíram em alto mar para buscar recurso, começou a surgir aí um advento das relações capitalistas. O que é esse advento? Houve um renascimento urbano e comercial, permitindo outras possibilidades de leitura do mundo, das coisas naturais, das coisas humanas e das coisas espirituais, tá? Sendo assim, foi aí onde que o português lá, Dom Henrique, falou: não dá para continuar assim não. Vamos fazer um estudo aí com os navegadores, com os cartógrafos da vida, né? E entre outras pessoas que eram muito curiosas por viagens marítimas, e vamos buscar recurso capital aí. E foi daí que começou a surgir o capitalismo. Mas a gente fala de um capitalismo, né? A gente fala de um capital ainda meio que lento, não é como o de hoje não, tá? É totalmente diferente. Mas tinha capital, só que não era um capital suficiente para trazer uma solução para o problema que a Europa vivenciava, tá bom? Pessoal, quando a gente fala do capitalismo, né? O capitalismo, ele começou a ser expandido através da chegada, né, dos produtos, das atividades comerciais, como a exploração das terras, dentre minerais e vegetais, mas também pela submissão que os europeus tinham sobre a exploração dos escravos, dos indígenas, né? A gente tem a história do Brasil, para vocês terem como exemplo, que os indígenas eles foram, né, sendo escravizados ao longo do tempo, ele sendo usado para explorar madeira para o Brasil, ouro, né? Depois vem os escravos aí, os negros também, com trabalho na cana-de-açúcar, depois na exploração do ouro, entendeu? Então, todas essas riquezas que estavam sendo exploradas e sendo levadas para a Europa era o objetivo dos europeus. E um outro objetivo também dos europeus era, em todas as suas viagens que eles faziam, eram levados junto os jesuítas, né? O cristianismo era sido disseminado aí por outras civilizações que precisavam conquistar uma fé. E um outro objetivo também dos navegadores era o desejo, né, de aventura, pela tentativa de superar aí os medos, os perigos do mar, tanto no meio real quanto no meio imaginário, não é mesmo? A gente, quando a gente fala de capitalismo, quando a gente fala de várias atividades econômicas, como eu mencionei aqui há pouco, ouro, especiarias, madeira pau-brasil, e entre outras coisas, se trata do mercantilismo. Foi daí que o mercantilismo ele começou a entrar em ação, tá? E o que é o mercantilismo? Ele é um conjunto de práticas econômicas. Há vários tipos de economia, então ela precisa ser praticada de uma forma mais organizada, né? Isso foi desenvolvido lá na Europa no século XV até o final do século XVIII.
E o mercantilismo, ele originou, né, com uma série de medidas econômicas aí. Foi tendo vários acordos entre os estados europeus, onde houve aí, toda a economia teve uma intervenção, né, do Estado, e isso coincidiu no quê? Que o mercado interno ele passou a ser mais unificado, né? Então, que finalidade que teve nisso daí? Os estados nacionais foram formados, tá? E aí a economia começou a ficar mais forte, tá bom? Dentre o mercantilismo, todas essas riquezas que foram sendo exploradas, elas foram exploradas principalmente por espanhóis e portugueses. Primeiro foram os portugueses, né? Então, os portugueses, eles foram os pioneiros do comércio, tá? A ser expandido, do mercantilismo ser colocado em prática. Depois, em seguida, vem a Espanha aí também, tá? Então, o período das grandes navegações se consolidou com a economia mercantil dentro da Europa, entendeu? E só que todas essas riquezas que foram sendo geradas, né? Toda essa preocupação de buscar por riqueza para as pessoas saírem daquele sufoco que estavam vivendo numa crise econômica, o que acontece? Passou a ter uma competitividade entre portugueses e espanhóis, porque os espanhóis também não ficaram por trás. Eles falaram, se os portugueses foram, nós também temos potencial para ir. Foi daí que começou a cada vez mais sendo fortalecido o Estado, porque as nações começaram a ter o desejo de caminhar, de buscar por novas rotas comerciais, entendeu? Vou falar para vocês sobre as conquistas portuguesas. O que os portugueses conquistaram ao longo de suas viagens aí, né? Eles conquistaram não somente o ouro, como eu mencionei, como muitas... a matéria-prima e a madeira para o Brasil, mas também especiarias. Eles conquistaram também um vasto território. Entre eles, nós podemos mencionar a África, que foi colonizada pelos portugueses, né? E o nosso próprio país, boa parte do nosso país foi, né, colonizada pelos portugueses. Então, os portugueses também, eles estabeleceram um comércio muito grande na região da China, nessa ida deles até a Índia, né? Então, eles tiveram esse comércio. Nós também temos as viagens espanholas, não vamos poder deixar de falar delas, né? A Espanha, ela também precisou, né, encontrar um caminho alternativo para chegar até a Índia. Lembrando que os portugueses, eles fizeram um caminho bem longo para chegar até na Índia. Mas já os espanhóis, eles montaram outras estratégias, né? Pediu ajuda da Rainha Isabel na época, para que ela pudesse financiar suas viagens. Então, eles tiveram outros recursos, eles tentaram ter uma outra maneira para chegar mais rápido até a Índia para buscar as especiarias. Falando das especiarias, gente, eu queria que vocês entendessem o porquê o desejo de tanto ir para a Índia para buscar essas especiarias. O que são as especiarias? Cravo, né? Cravo da Índia, pimenta do reino. Eram produtos que eles precisavam para poder harmonizar, né? Harmonizar para poder deixar os produtos bem, como que eu posso dizer, sem estragar, né? Conservados, né? Porque naquela época não tinha geladeira. Então, eles precisavam de produtos que fariam com que os produtos não estragassem, para ter mais prejuízo do que eles já estavam passando. Então, eles iam para esse caminho para a Índia para buscar. E também as ervas, né, para fazer o chá, né? A Índia, ela é considerada um país das ervas, dos chás, né? E aí, como na Europa era muito frio, né, antigamente, então o desejo deles vamos buscar porque a gente vai vender essa bebida muito quente, então vai nos trazer um alto valor comercial. Então, aí, voltando na Espanha, Cristóvão Colombo, ele falou que era possível alcançar a Índia navegando
para o Ocidente, ou seja, haveria a possibilidade dele sair do Ocidente e chegar ao Oriente sem ter que percorrer o mesmo caminho que os portugueses tiveram que fazer, tá? Aí saiu Cristóvão Colombo, a rainha Isabel foi lá, fez, né, financiou as viagens deles e eles saíram aí em uma tribulação com 3 caravelas na época, né, com o objetivo de chegar à Índia. Foram muitos homens e é isso daí. Eu quero falar para vocês que nessa ida e vinda de espanhóis e portugueses para a Índia e entre outras nações que eles foram também, outros territórios, eu falei para vocês agora há pouco que houve uma competitividade, né? Então, acabou sendo que, obrigatoriamente, né, ter que implantar uma divisão de terras aí, para que não houvesse tantas brigas, né? E eles acabaram implantando o Tratado de Tordesilhas, que eu já mencionei para vocês até então em sala de aula. O Tratado de Tordesilhas nada mais é que a divisão de terras entre Portugal e Espanha, onde foi traçado essa linha, essa divisão, com 370 léguas ao oeste, né? Mas a posição ficou mais sendo favorável para os portugueses, entendeu? Os portugueses ficaram com uma porção de terra maior e com acesso ao mar mais acessível, né? Inclusive, eu já mencionei para vocês o Brasil. O Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses mais na faixa litorânea, por ter fácil acesso à Europa, né, ali ao mar, para chegar até a Europa, e também pela questão da zona da mata ali, onde tem todo a madeira pau-brasil no início, depois a exploração do ouro nas regiões de Minas Gerais, na região sudeste, né? Então, houve essa divisão aí para eles de terra, né? Os espanhóis acabou ficando aí com um menor número, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês agora façam as atividades do livro, né? Da página 42, 43, 45, 47, 48 e 49. São as questões que estão no livro de história de vocês. Façam essas questões. Depois nós iremos aí fazer a correção na próxima videoconferência nossa, tá? E eu também quero que vocês façam uma pesquisa. Essa pesquisa é sobre as travessuras de Marco Polo, né? Um grande navegador aí que teve momentos da vida dele de muitas travessuras, ocorreu muito medo, né? E a família dele ficou desesperada porque ele demorou muito tempo para retornar para casa, a família achava que ele já tinha morrido. Então, faça essa pesquisa, copie essa pesquisa no seu caderno de história, e depois nós iremos retratar sobre a história dele aí na nossa videoconferência. Um beijinho, estou com muita saudade de vocês. Tchau!